Muito boa noite, com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual, falando hoje de amizades, dessa oportunidade que nós temos de historicamente sermos visitados pela graça divina. O amigo é um território da manifestação de Deus. E aqui a gente pode compreender o termo amizade como essa espécie de parentesco espiritual que a gente reconhece quando a gente olha uns nos olhos dos outros, né? E a gente descobre que a gente tem algo em comum. E que porque temos algo em comum, a vida nos encaminha para que a gente esteja juntos. Nos momentos da alegria, nos momentos da dificuldade, do desespero, da esperança. E o amigo é esse território humano onde Deus se manifesta, onde Deus nos fala. E é interessante que a amizade, ela ultrapassa essa possibilidade do estar junto. Às vezes a gente se sente amigo de pessoas que nunca estiveram conosco. Eu escuto muito isso aqui. Padre, o senhor é meu amigo. Eu agradeço pela oportunidade de ser. Porque sou capaz de dilatar o significado da amizade. Eu tenho amigos também que nunca vi na minha vida. A literatura de alguém que me fez bem me faz colocar aquela pessoa na minha condição de amigo. Claro, com a capacidade de diferenciar. Tenho aqueles amigos que participam da minha vida de maneira muito direta, concreta. Visitam minha casa, eu visito a casa deles. Esse é um tipo de amizade. Mas nós podemos dilatar o significado e identificar neste parentesco espiritual toda a oportunidade humana que a gente tem de se reconhecer um pouco no outro. É tão interessante quando a gente tem a possibilidade de, por exemplo, ler um livro que quebre os paradigmas, que quebre as nossas ignorâncias, não é verdade? É meu amigo, sim. Se aquele escritor que até já morreu, já não existe mais, mas permanece vivo na sua obra, é capaz de diminuir a minha ignorância, ele exerce um papel de amizade na minha vida, na minha história. É meu amigo. O termo filosofia, né? Filos quer dizer amizade. Então eu tenho aqui uma experiência já no próprio nome. A filosofia é a experiência de ser amigo do conhecimento. Tem um mosquitinho aqui me atrapalhando, mas ele já dá um jeito dele ficar meu amigo. Não é, Cristian? Amigo do conhecimento. E todos aqueles que me trazem conhecimento, de alguma forma, são meus amigos também. Eu me recordo que quando eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a Adélia Prado, essa escritora mineira que vocês sabem que eu prezo tanto, que eu estimo tanto, eu me senti muito emocionado quando tive a oportunidade de estar com a Adélia por um motivo muito simples. A Adélia já quebrou muitos paradigmas dentro do meu coração. A Adélia me fez avançar no conhecimento de Deus. A Adélia me fez avançar no amor pela vida. Então toda vez que eu sou visitado por um verso daquela mulher, quando leio, quando pego sua obra, quando abro, quando folheio os seus livros, quando tenho a oportunidade de conhecer a sua obra, de mergulhar no mistério da sua literatura, essa mulher exerce um papel de amizade. A sua letra é amiga, a sua palavra é amiga. Por quê? Porque ela me faz bem. E o amigo é todo aquele que tem a oportunidade de fazer bem à vida da gente. Então eu pego a Sagrada Escritura, eu vou ler as cartas de São Paulo, e eu descubro que São Paulo é meu amigo, porque ele é favorável ao meu crescimento. Eu descubro nos seus escritos uma oportunidade de superação. Eu vou além. Eu quebro o que é antigo em mim, que precisa ser modificado, porque tem coisas antigas que não precisam ser mudadas, né? Não é tudo que é antigo que precisa ser mudado, muito pelo contrário. Nenhum avanço é possível se a gente não considera as bases que nos fizeram chegar até aqui. O antigo é fundamental para a construção do novo. Então, quando eu tenho ali a palavra de Paulo, me orientando, me ajudando a quebrar e até mesmo dar significado aos meus conflitos,
me ajudando a encaminhá-los para uma solução, eu descubro que ele é meu amigo. A igreja. Quando eu identifico nos ensinamentos da igreja um posicionamento favorável à minha alegria, à minha felicidade, à minha realização humana, ainda que ela me coloque restrições, é minha amiga. A igreja é minha amiga. Ela me convida a superar cada vez mais os meus limites para que eu seja parecido com Jesus. A palavra que me orienta, a regra que me coloca dentro de um caminho que me favoreça ser mais semelhante a Jesus. Isso é fantástico, minha gente. As estruturas que podem ser nossas amigas. A escola que a gente frequenta, o clube, os amigos que estão espalhados em estruturas que facilitam a nossa vida, que nos ajudam a quebrar o que em nós precisa ser quebrado, a remendar o que em nós precisa ser remendado, a dar sentido àquilo que em nós está vazio. O amigo é aquele que nos retira do caos, que faz o nosso absurdo ter sentido. Quantas vezes na vida nós precisamos fazer essa trajetória do absurdo ao sentido? O amigo me empresta palavras, me empresta o ombro, me empresta o olhar, me empresta a presença, para que eu possa dar significado aos meus absurdos, àquilo que eu não sei compreender sozinho. Eu estou falando disso tudo, minha gente, porque cada vez mais, nos dias de hoje, a gente tem sentido necessidade de laços, de vínculos. Não permita que essa superficialidade, que é tão própria dos dias de hoje, tome conta de você. A gente, para dar certo na vida, nós temos que ter raízes. E raízes são pessoas. Muito mais que um lugar onde eu nasci, as raízes que eu digo ter, são amigos que ainda me conhecem, são amigos que ainda me frequentam. São aqueles que ainda visitam a minha